Salve, salve galera do meu canal! Está começando o Sou Mais Matemática. O tema da aula de hoje é posição relativa entre duas retas. Vamos entender as características e comportamento gráfico no por dentro do assunto. A contextualização e as pegadinhas na nossa sessão Enem. E também sempre tem um momento de você preparar o post-it, porque tem o momento S. Não pode ficar de fora não. Então, se organizou aí, está preparado? Então, está começando o nosso Sou Mais Matemática. E hoje tem estreia da vinheta nova, então roda aí. O tema da nossa teleaula é posições relativas entre duas retas no plano. Precisamos saber quais são essas posições, ou seja, como é que elas se subdividem. Então, para ficar bem claro, se prepara porque é hora de ficar por dentro do assunto. Vamos lá, para começar, vamos entender a posição relativa entre duas retas no plano. Então eu fiz um esquema aqui que retrata bem a característica de cada uma delas e as suas subdivisões. Para isso, a gente vai trabalhar com a equação da reta, ok? E a gente vai comparar uma equação com outra. Para que funcione o que está aqui no quadro, essa situação que eu vou mostrar para vocês, as equações da reta você vai colocar ela na forma reduzida. Ou seja, na forma reduzida é aquele momento que você isola a variável y, né? Você vai ter os dois coeficientes. Coeficiente é o angular, que é o m, e o coeficiente linear, que é o n. Já foi visto em outra teleaula que o coeficiente angular indica a inclinação da reta, certo? E o coeficiente linear indica onde essa reta vai cortar o eixo y. Se é positivo, é para cima, e se for negativo, será para baixo. Agora, com essa característica que a gente já viu da forma reduzida, a gente pode classificar duas retas como? Aí vamos lá. As retas elas vão estar na forma reduzida, então eu destaquei duas, reta R e a reta S. Todas já estão na reduzida, ou seja, estão isolado o valor de y. E aí eu tenho o valor que acompanha o x, é o coeficiente angular. Então eu chamei de MR para a reta R. O termo que não tem x é chamado de termo independente, que é o coeficiente linear. E aí eu chamei de NR. Pronto. Mesma situação, faço para a reta S. Tem o MS e tem o NS. Aí você vai precisar das duas reduzidas para poder classificar. Então veja só. Ela se divide em duas categorias. A primeira, duas retas podem ser paralelas ou elas podem ser concorrentes. Para que elas sejam classificadas com duas equações na forma reduzida como paralelas, os coeficientes angulares devem ser iguais. Então, se você colocar lá, aparecer na questão, equações na forma segmentária, equação na forma geral, passe elas para a reduzida, ou seja, isola o y e aí você consegue classificar. Se você perceber que o coeficiente da primeira reta angular é igual ao coeficiente da segunda, então ela é automaticamente paralela. Mas, se o coeficiente de uma for diferente da outra, então automaticamente é concorrente. Só que dentro dessas categorias de paralela e concorrente, elas têm subdivisões. Então eu tenho dois tipos de retas paralelas, as distintas e as coincidentes. Como assim distintas? No gráfico aqui é só para ilustrar, gente. Distintas, eu consigo visualizar separadamente cada uma, e elas não têm ponto de intersecção. Então, ela é paralela distinta. Espera aí, professor, e a coincidente? É como uma está sobreposta à outra, ou seja, visualmente, você visualiza apenas uma única reta. Então, eu destaquei aqui a maiorzinha, só para lembrar que reta é infinita, né? Mas só para ilustrar graficamente. A maiorzinha, que é azul, é a reta R, e dentro dela, no caso, né, uma sobreposta à outra, está a reta S. Coloquei a setinha aqui para você visualizar onde está cada uma, tá bom? Pronto. Então,
Se o coeficiente angular for igual, eu já sei que é paralela. Mas se ela se divide em dois tipos de paralelas, aí como é que eu vou saber que é a distinta ou é coincidente? Aí você vai partir para o coeficiente linear, que é o n. Aí se o n da primeira reta for diferente do n da segunda reta, então elas serão distintas. Espera aí, professor, como assim? Eu já sei que o n é onde ela vai tocar aqui, ó, na reta y, tá? Então, se eles têm valores diferentes, os n's, os lineares, então uma vai cortar numa posição em y e a outra vai cortar em outra posição também em y. Então, são posições diferentes porque os valores são diferentes. Lembra que o n indica aonde a reta corta o eixo y. Claro, se o coeficiente linear de uma for igual a outra, então uma vai cortar no mesmo ponto que a outra. Então elas serão paralelas coincidentes. Mas tem que ter a mesma inclinação, que no caso quem manda nisso é o angular, e tem que cortar no mesmo ponto no eixo y. Então quem manda nisso é o linear. Lembra, o angular é a inclinação e o linear aonde corta. Pronto. Então é bem fácil de saber. Se o coeficiente angular for igual, vai ver duas características distintas, se o linear for diferente, coincidente, se os lineares forem iguais. Agora, se já no início o coeficiente é diferente, o angular, aí ela se divide em duas categorias também. No caso, se elas são concorrentes, elas podem ser concorrentes cortando, formando quatro ângulos de 90 graus, então são chamados de concorrentes perpendiculares. Se formar dois ângulos oblíquos, o que são ângulos oblíquos? No caso, vai formar ângulos obtusos, né? Obtuso eu tenho uma abertura maior que 90 graus. Aqui eu tenho um ângulo agudo, que é menor que 90. Então, o ângulo agudo e o ângulo obtuso. Ângulo agudo e ângulo obtuso. Então, são concorrentes oblíquas, quando tem essa característica de ter ângulo agudo e ângulo obtuso. Se ela tiver quatro ângulos retos, aí ela é concorrente perpendicular. Veja só. Se o coeficiente angular já der diferente, aí você faz o seguinte, você já testa como perpendicular, porque a formulazinha do perpendicularismo é essa. Você vai pegar o coeficiente angular da primeira reta, multiplicar pelo coeficiente da segunda, vai ter que dar menos 1. Se valer a igualdade, ela é perpendicular. Se der diferente de menos 1, então você já pode classificar automaticamente como oblíqua, tá bom? Não tem para onde fugir, belezinha? Então é bem fácil de lembrar, né? Vamos ver agora nos exemplos como você faz, né, dando as equações, como eu posso classificar nessas categorias que está aqui no resumo. Então, roda a vinheta. Para dar continuidade, agora vamos aos exemplos de aplicação. Então, veja só. No exemplo 1 diz assim, verifique em cada item a posição relativa das retas dada por suas equações. Você vai analisar como estão as equações. Estão na forma geral, reduzida, segmentária, tá bom? Então veja só, na letra A eu tenho duas retas, a reta R e a reta S. A R está na geral e a S está na segmentária. Então a gente vai deixar as duas na forma reduzida e pegar o coeficiente angular e, se precisar, também o coeficiente linear. Então veja só, na forma geral, toda vez que aparecer na forma geral, é só você isolar o y. Então, vai ficar menos y é igual a menos 3x, o 2 muda de membro, fica negativo. Multiplica por menos 1, então vai ficar y é igual a 3x mais 2. Pronto. Então, eu já tenho que o coeficiente aqui de R, MR, é igual a 3. Eu vou pegar também o coeficiente linear. Então, o coeficiente linear, também que é o MR, é igual a 2. Pronto. Agora, eu vou fazer o mesmo processo aqui da equação da reta S. Aqui eu vou tirar o MMC, em ambos os lados, né? O MMC de 4 e de 10. Então, fatorando 4 e 10, vai ficar por 2, que dá 2, que dá 5. Por 2 dá 1, repete o 5, que por 5 dá 1. Multiplicando 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Então, o MC é 20. Aí, coloco 20 aqui e divide e multiplica. 20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes x, 5x. Aí, mais 20 dividido por 10 dá 2. 2 vezes y, 2y.
Aqui eu tenho 1, 20 dividido por 1 dá 20, 20 vezes 1, 20. Cancela o denominador e aí vai ficar 5x mais 2y igual a 20. Pronto, vou fazer a mesma situação, vou colocar na forma reduzida. Então vai ficar 2y é igual a menos 5x mais 20. Então, y é igual a menos 5 sobre 2, x mais 20 dividido por 2, 10. Pronto, tá aí. Aí eu já tenho que o ms é igual a menos 5 sobre 2 e o ns que é igual a 10. Gente, automaticamente eu já sei que essa daí já vai ser concorrente. Por que, professor, ela vai ser concorrente? Pois o coeficiente angular da primeira deu 3 e o coeficiente angular da segunda deu menos 5 sobre 2. Para elas serem paralelas, elas têm que ter, de início, né, o coeficiente angular igual ao outro. Pronto. Se já são diferentes, são concorrentes. Aí agora você vai saber qual tipo de concorrência é. Se é concorrente perpendicular ou se é concorrente oblíquo. Como é que você vai fazer esse processo? Pegando o MR, multiplicando por MS, que é igualando a menos 1. Essa daqui é para você saber se elas são perpendiculares. Então, substituindo, eu tenho 3 vezes o coeficiente aqui é menos 5 sobre 2. Pronto. Isso vai ter que dar menos 1. 3 vezes menos 5 vai dar menos 15 sobre 2. Menos 15 sobre 2 é diferente de menos 1. Então, nesse caso aqui, para a letra A, elas são concorrentes oblíquas. Pronto, então tá aí. Para ser perpendicular aqui tinha que dar menos 1 também para ser igual a menos 1. Aí ela é concorrente perpendicular. Então elas são concorrentes oblíquas, pois o coeficiente MR é diferente do coeficiente MS, tá bom? O MR aqui, o MS está aqui. Não precisa nem analisar o coeficiente linear, tá bom? Então, para essa questão, só precisou do coeficiente angular. Vamos ver a letra B? A letra B aparece a equação já R com o y isolado, gente. Se o y está isolado, isso implica dizer que ela já está na forma reduzida. Então, tá perfeito. Para a gente não vai precisar mexer nisso aqui. É só tirar o coeficiente. Então, MR, coeficiente angular, no caso, né? É 2/3. E já vou tirar também o N, né? O linear, que é menos 1. Pronto, beleza. Agora, professor, eu vou pegar essa outra equação aqui, 4x menos 6y mais 5 igual a 0. Ela está na forma geral, né? Se ela está na forma geral, eu vou passar para a reduzida. Então, vai ficar menos 6y é igual a menos 4x, que eu vou passar o 4x positivo mudando de membro, muda de sinal. O 5 está positivo, muda de membro também e muda de sinais. E aí, o que eu faço? Eu vou pegar esse y, vou isolar ele. Então, y é igual a menos 4 sobre menos 6x, menos 5 sobre menos 6. Então, y é igual. Faz jogo de sinal, menos por menos, mais, fica positivo. Já dá para simplificar, dividir isso aqui por 2. 4 dividido por 2 dá 2, 6 dividido por 2 dá 3. Então, dá 2/3 de x, menos por menos, mais 5 sobre 6. Pronto. Aí eu tenho aqui, dessa equação, que o coeficiente angular MS é igual a 2/3 e o coeficiente linear MS, que é igual a 5 sobre 6. O que eu posso tirar de conclusão com esses dois cálculos que eu fiz aqui? Olha só. De coeficiente angular, ambos são iguais. Então, MR é igual a MS. Pronto, beleza. Se eles são iguais, então automaticamente já são paralelos. Agora, existem dois tipos de paralelos. Paralelos coincidentes, se o linear também for igual, e paralelo distinto, se o linear for diferente. Nesse caso, o NR, que é menos 1, ele é diferente de 5 sobre 6, ou seja, ele é diferente de NS. Então, elas são paralelas distintas.
Pronto. Então tá aí, ó. Paralelas distintas. Paralelas por causa da parte aqui do angular e distintas porque o linear é diferente. Então é desse jeito que você faz a classificação, gente. É só colocar qualquer equação que aparecer que não tiver na forma reduzida para a forma reduzida. E aí você trabalha com os coeficientes. Vamos ver agora uma questão que envolve perpendicularismo. Então é o exemplo 2. Ele diz assim: dado a reta R com a equação, deu a equação na forma geral, ele também dá o ponto P de coordenada 1 e menos 3, determine uma equação da reta S, ou seja, outra equação agora, ele quer saber, que passa pelo ponto P e é perpendicular à reta R. Se você for fazer uma ilustração gráfica, só para você entender melhor como é que funciona, você teria aqui uma reta, essa reta seria a reta R, teria um ponto P, né? E aí eu tenho uma equação da reta S que vai passar por P e vai ser perpendicular. Então, se não fosse um gráficozinho assim, só para ilustrar, seria isso. Gente, a reta S, ela é perpendicular à reta R. Então, você já lembra da regra do perpendicularismo, que é essa daqui. Cadê, professor? Professor? Aqui. Ó, toda vez que as retas forem perpendiculares, o coeficiente angular das duas multiplicados, né, o produto entre os coeficientes angulares, é igual a menos 1. Então já bota de cara aqui para não esquecer. Então MR vezes MS é igual a menos 1. Professor, peraí, vamos lá. Ele quer a equação da reta S. Aí a gente vai ter que voltar um pouquinho. Volta um pouquinho. A gente já viu que pode determinar a equação da reta se ele der 2 pontos pelo determinante. Né? Já foi visto isso em condição de alinhamento. Professor, lá na fundamental também, que a gente mostrou, eu posso determinar uma equação se ele der o ponto, um ponto pelo menos, né? E ele deu aqui, ó, que é o ponto P, está passando por esse ponto P. E se ele der o coeficiente angular, no caso da reta que está passando, que é o MS. Tá, professor, peraí. Beleza, ele não deu 2 pontos, então eu não posso usar determinante. Mas ele deu um ponto, então eu posso usar o coeficiente angular. Tá, professor, peraí. Para achar o coeficiente angular de MS, para poder montar essa equação pela relação fundamental, eu preciso primeiro saber quem é o coeficiente angular da reta R, que é essa de baixo aqui. Só que ele deu, na questão, a equação da reta R na forma geral. Então, você pode colocar na forma reduzida, como a gente fez aqui, ó, da geral, coloca na forma reduzida, e aí da reduzida a gente pega o coeficiente angular. Pronto. Tendo o coeficiente angular aqui, consigo achar o outro coeficiente de S, e aí eu consigo achar a equação pela relação fundamental. Certo? Vamos lá então? Vamos começar. Primeiro eu pego a equação. 3x, aí no caso é da reta R, né? Então, reta R eu tenho 3x menos 2y mais 4 igual a 0. Vou colocar na forma reduzida. Então, vai ficar menos 2y é igual. Esse 3x é positivo, mudou de membro, fica negativo. O 4 é positivo, muda de membro, fica negativo também. Então, vai ficar y é igual a menos 3x. Esse menos 2 vai passar dividindo, certo? Passa dividindo aqui. Nossa Senhora. O menos 4 também vai ser dividido por menos 2. Então, y é igual. Menos por menos mais, 3x sobre 2. Menos por menos mais, 4 dividido por 2, 2. Pronto, tá aí. Equação na forma reduzida. Eu só preciso, gente, para essa questão, como é perpendicular, só do coeficiente angular. Não é necessário trabalhar com o coeficiente linear. Então, eu tenho que o MR é igual a 2... O MR é igual a 3 sobre 2. 3 sobre 2. Pronto. Está aqui o coeficiente MR. Agora, a gente vai fazer a segunda parte da questão. É descobrir o MS. Então, eu pego MR vezes MS e é igual a menos 1. Isolo o MS. MS é igual a menos 1 sobre o MR. Mas quem é MR? 2 terços. Então, 2... mas toda vez eu coloco 2 terços. No caso é igual a 3 sobre 2. Pronto.
Aí, divisão de frações, o primeiro pelo inverso do segundo, vai ficar ms é igual a menos, vai ficar 2 terços, agora sim é 2 terços, estou querendo colocar toda hora. Pronto, 2 terços negativos, está aí. Feito isso, a gente já tem o coeficiente angular da reta S, que vai passar pelo ponto P. Vamos pegar também o ponto P, que é de 1 e menos 3, e eu vou pegar agora a relação fundamental. Y final menos Y inicial, coeficiente angular de S, x final menos x inicial. Lembra que essa é chamada de relação fundamental quando ele dá um ponto e a declividade, né? Ou seja, o coeficiente angular. Como eu achei o coeficiente angular e passa pelo ponto P, então ele quer a equação, parte pela fundamental. Se ele tivesse dado 2 pontos, eu poderia usar determinante. Vai ficar y final, né? O y inicial é menos 3, aí menos por menos, mais. O coeficiente de S é menos 2 terços. X final menos x inicial, que é 1. Não caia na tentação de querer pegar esse coeficiente daqui. Não é o MR, não. Ele passa pelo ponto P, a reta S. Então, qual é o coeficiente de S? É nessa daqui, porque elas são perpendiculares. Tá bom? Aí aqui eu vou fazer a distributiva, né? Então vai ficar y mais 3 é igual a menos 2 terços vezes x, menos 2 terços de x. Menos por menos mais, 2 terços vezes 1, 2 terços. Tira o MMC, né? Aqui é 3 e aqui é 1, então é o próprio 3. Pronto, aí vai ficar 1 embaixo e 1 embaixo. 3 dividido por 1 dá 3, 3 vezes y, 3y. 3 dividido por 1 dá 3, 3 vezes 3, 9. 3 dividido por 3 dá 1, dá menos 2x. 3 dividido por 3 dá 1, então vezes 2, 2. Pronto, agora corto o 3 e aí vai ficar assim, ó. Ficar 3y mais 9 igual a menos 2x mais 2. Pronto. Como ele quer a equação, gente, e aqui está na forma geral, então eu também vou colocar na forma geral de acordo com o enunciado. Então, eu vou fazer o seguinte, esse 2x está negativo, muda de membro, vem positivo, 2x. O 3y permanece, o 9 permanece, o 2 está no segundo membro, muda de sinal, igual a zero. Vai ficar 2x mais 3y, 9 menos 2, 7. Então, 7 igual a zero. Então, está aí a equação na forma geral, gente. Ó, bem fácil, tranquilo. Então, lembra. Se falar que são perpendiculares, lembra da regra do perpendicularismo, que é essa daqui. Ó. O produto é igual a menos 1. E aí, você pega a equação que ele deu, acha logo o coeficiente angular da reta dada. Como a outra é perpendicular, aí sim você acha o coeficiente angular da outra através dessa fórmula. Quando você achar o coeficiente angular da outra, que já tem o ponto por onde a outra passa, aí sim você pega a relação fundamental, que aqui você acha qualquer equação, quando ele dá o ponto, e o coeficiente angular. E aí sim você acha a equação, bota na forma que você quiser. Se ele especificar que é na geral, você coloca na geral. Eu coloquei na geral porque a outra que apareceu também está na geral. Não tem problema não, viu? Se for questão de vestibular, você analisa. Gente, agora chegou o momento da nossa sessão Enem. Como esse tema cai no principal vestibular? Será que é facinho, difícil? Então eu separei uma questão que ilustra bem isso. Roda a vinheta. Veja só o que a sessão Enem traz. Algumas cidades são planejadas antes de serem construídas. Quando não é possível fazer isso na fundação da cidade, tenta-se que pelo menos alguns bairros tenham um planejamento anterior à sua construção. Então ele começa com um textozinho e tal, aí a partir de agora começa, gente. Ó, no bairro Heitor Lopes serão construídas grandes avenidas paralelas. Então eu vou destacar essa palavrinha aqui, ó. Avenidas paralelas que ligarão os extremos do bairro às rodovias que levam a ele. Tá, então até aqui não falou muita coisa. A única palavra importante que ele citou é que são ruas, bairros, né? Ruas paralelas aí. Veja só, se uma das avenidas desse bairro for projetado para ter como reta suporte a equação, pronto, agora sim, começou o que eu queria. Ele deu a primeira equação da reta e ainda está mais na forma geral.
certo? Já falou que são retas paralelas. No mesmo plano cartesiano, a reta suporte da avenida paralela de novo, gente, ó, paralela à primeira, que passa pelo ponto 5 e 9, será. Então, nas alternativas está a outra rodovia, que é paralela a essa anterior. Tá. E ele falou, gente, que se eu for fazer graficamente, seria assim. Vou chamar essa primeira aqui de reta de rodovia R, né? Então, vou chamar de R isso daqui. Então, seria mais ou menos isso. Eu tenho uma reta, tenho a outra rodovia, que eu vou chamar de S, e essa outra rodovia passa pelo ponto, quer dizer, 5 e 9. Então, tem esse ponto aqui, P, de coordenadas 5 e 9. Tá. Então, S é paralelo a R. Tá, professor, beleza. Mas como é que eu faço? Para a gente achar a equação, a gente tem duas maneiras, como eu já disse. Ou ele dá 2 pontos e eu aplico o determinante, ou ele dá um ponto e eu preciso do coeficiente angular. Professor, mas a reta S não passa pelo ponto? Perfeito, já matei uma parte da questão. Se ele deu o ponto, então eu só vou atrás do coeficiente angular de S. Aí está o problema, ele não deu a equação da reta S, ele quer a equação. E aí o que eu faço? Ele diz que essa outra rodovia é paralela à primeira. Se elas são paralelas, automaticamente elas possuem coeficientes angulares iguais. Então, MR é igual a MS, pois elas são paralelas. Então, já foi citado. Se os coeficientes angulares forem iguais, né, elas serão paralelas. Se eles forem diferentes, elas serão concorrentes. Então, como ele já falou que são paralelas, então basta eu tirar o coeficiente de MR, que vai ser o mesmo para MS. Só que ele deu a equação de R, está aqui, ó. Então, a equação de R vai ser 3x menos 8y mais 4 igual a 0. Está na forma geral, isola o y, então coloca na forma reduzida. Então vai ficar menos 8y é igual. O 3x está positivo, muda de membro. O 4 está positivo, muda de membro também. Então vai ficar y é igual a menos 3x sobre menos 8 e menos 4 sobre menos 8. Então, y é igual. Menos por menos mais, 3/8 de x. Menos por menos mais, simplificando por 4, dá 1 sobre 2. Então, tá aí. Ou seja, o coeficiente MR é igual a 3/8. Isso implica dizer que o MS também será 3/8. Cuidado não confundir com o perpendicularismo. No perpendicularismo, quando eu acho o coeficiente de uma, eu jogo naquela formulazinha, né, do produto dos coeficientes igual a menos 1. Nessa não, gente. Nessa daqui, quando eu pegar o coeficiente angular da primeira reta, automaticamente é igual ao da segunda por causa da regra do paralelismo. Tá certo? Tu não vai jogar na fórmula do produto, não. Pronto, gente. Tem o coeficiente angular de S. Aí o que eu faço? Eu vou pegar agora o ponto. O ponto é P, 5 e 9. E aí eu uso a relação fundamental, que é através dela que eu vou conseguir achar a equação, nesse caso ali, na forma geral. Então vai ficar y final menos y inicial, ms, x final menos x inicial. Então, y final, o y inicial é esse aqui, 9. É igual. O ms é o 3/8. O x final menos x inicial, que é o 5. Pronto. Aí aqui eu faço a distributiva, então vai ficar y menos 9 é igual. 3/8 vezes x dá 3x sobre 8. 3/8 vezes menos 5, mais por menos, 3 vezes 5, 15 sobre 8. Aí agora eu vou tirar o MMC. Então vai ficar em ambos os lados ali. O MMC é de 8 e de 1, então é o próprio 8. Aí vai ficar 8 dividido por 1, dá 8. 8 vezes y, 8y. 8 dividido por 1 também dá 8. 9 vezes 8, 72 negativo. 8 dividido por 8 dá 1, vai ficar 3x. E 8 dividido por 8 dá 1, também vai ficar menos 15. Pronto. Aí cancela o denominador aqui, ficou 8y menos 72 igual.
3x menos 15. Como nas alternativas está na forma geral, então eu vou fazer a mesma coisa. Vou passar o 3x para o primeiro membro, fica negativo. O y está no primeiro, permanece, 8y. O menos 72 também permanece. O 15 está negativo, vem positivo, igual a zero. Então vai ficar menos 3x mais 8y. E aqui você vai subtrair, que vai dar menos 57 igual a zero. Deixando o primeiro termo positivo, multiplica por menos 1. Então vai ficar 3x positivo, né? O 8 está positivo, vem negativo. O 57, ele está negativo, vai ficar positivo, igual a zero. Então eu tenho aí, com isso, a resposta final, que é a equação da reta S. E aí, nesse caso, 3x menos 8y mais 57 está na letra B. Está aqui, ó, 3x menos 8y mais 57 igual a zero. Então, não confundam com perpendicularismo. Achou o coeficiente angular na outra, perpendicular, você tem que substituir no produto igual a menos 1. Não, nessa daqui não. Achou o coeficiente angular, automaticamente o outro também tem o mesmo coeficiente. E aí, para achar a equação, você pega o ponto por onde a reta está passando. Eu estou vendo que ela está chegando ali. Bem devagarinho está chegando. É a hora dela, gente. Pega o post-it, porque chegou o momento OBS. Então, roda a nossa vinheta. O momento dela, né? A nossa estrela da casa. No momento OBS de hoje, eu separei sobre a regra de perpendicularismo. Então, se na questão de afirmar que as retas já são concorrentes, veja só o macete que eu vou mostrar para vocês. Então, olha só. Uma maneira prática de verificar se elas são perpendiculares. Então, na questão, ele já está falando que elas são concorrentes, ok? Aí você vai fazer o seguinte. Ele dá duas retas, R e S, e aqui a gente vai trabalhar com elas na forma geral. A gente já viu como classificar como concorrente ou paralela se elas estiverem na reduzida. Se os coeficientes angulares forem iguais, são paralelas. Se forem diferentes, já são concorrentes. E aí você tem que analisar o linear para poder julgar se ela é paralela distintas ou coincidentes. E no caso, se os angulares forem diferentes, você vai ter que jogar naquela formulazinha, né, do produto dos coeficientes angulares, para ver se vai dar menos 1 para poder ser perpendicular. Aqui eu não preciso disso tudo não. Então eu só faço o seguinte, se ele der as equações, eu vou deixar na forma geral. Se já tiver na geral, beleza. Se não tiver, passa para geral. E aí você vai pegar, aqui eu tenho a equação da reta R, né? AX mais BY mais C. A equação da reta S, dx mais EY mais F. Então são duas equações na forma geral. E aí você vai trabalhar com os coeficientes. Vai pegar o coeficiente de x e o de y, o de x e o de y de ambas as equações. E aí vai jogar nessa formulazinha aqui. Olha só, eu vou fazer o produto de A vezes D. Quem é esse A vezes D? É o produto dos coeficientes de x. Então, ó, o A está na primeira reta e o D está na segunda reta. Então, você vai multiplicar os coeficientes de x. Mas, agora faz o produto dos coeficientes de y. Ou seja, da primeira reta eu tenho o B. E da segunda reta, o coeficiente de y é o E. Então, faz a multiplicação aqui e soma. Se der zero, então elas são concorrentes perpendiculares. Pronto. Deu diferente de zero, então elas são concorrentes oblíquas. Então é só isso, OBS. Não precisa colocar a equação na forma reduzida, analisar o coeficiente angular, para depois testar lá na formulazinha do produto para ver se vai dar menos 1. Tem essa trabalheira toda não. Você, estando na forma geral, é só multiplicar os coeficientes de x e de y, somar e ver se vai dar zero. Se der zero, já é perpendicular. Só funciona essa fórmula para equações na forma geral. As outras, você sempre trabalha com a forma da reduzível, tá bom? Então, vamos ficando por aqui. Vamos encerrar agora com música. É sempre bom, né? E aí, para mais conteúdo, você já sabe, né? Vai lá no meu canal, digita lá Gilmar Primo, e você vai ficar por dentro da matemática. Um abraço e até a próxima aula. Valeu, galerinha. Fui.
fix your face. Ain't my fault they all be jocking. Keep up. Players only. Come on, put your pinky rings up to the moon. Girls, what y'all trying to do?